Você já parou para pensar como a vida pode virar de ponta cabeça em questão de minutos? Um simples olhar pela janela, um filho que dança, uma mulher que ninguém notava. Foi assim que Fernando Azevedo, um milionário acostumado ao silêncio gelado das decisões executivas, viu seu mundo cuidadosamente montado começar a desmoronar com o som leve de uma risada infantil. O que parecia um instante qualquer se tornou um portal para um passado misterioso, uma vocação reprimida e, principalmente, um reencontro emocional que ele nunca imaginou viver. Talvez você se identifique, ocupado demais, tentando manter tudo sob controle, evitando dores antigas. Mas o que acontece quando aquilo que você evita esbarra na alegria genuína do seu filho? Quando a empatia vence a rotina e uma empregada doméstica esconde mais talento e dor do que se possa imaginar? Essa história é um mergulho profundo nos traumas, nas decisões mal calculadas e nas danças emocionais que todos fazemos entre o medo e o afeto. Se você já viveu um momento em que sentiu que perdeu o que mais importava justamente tentando proteger, esse relato vai falar direto com você. E prepare-se, tem reconciliação familiar, uma bailarina desaparecida, redenção e uma audição de balé que pode mudar tudo. O palco está montado e a cortina vai subir agora. Fernando Azevedo era o tipo de homem que você jamais imaginaria rindo de algo bobo ou perdendo o horário por causa de um cochilo. Ternos impecáveis, copos de uísque medidos a olho como se fossem fórmula química, tudo em sua vida obedecia a um ritmo quase militar. A rotina era sua armadura. Ele se escondia atrás dela como quem teme qualquer rachadura que revele sentimentos mal resolvidos. E não era por acaso. O luto o tornara mestre na arte de manter distância. Seu único filho, Miguel, crescia nesse cenário frio e calculado, onde as palavras eram poucas e os silêncios pesavam toneladas. Nada, absolutamente nada, parecia sair do controle naquela mansão de mármore e silêncio, até aquele dia. Do alto de seu escritório, com vista para os jardins bem podados, Fernando viu o impossível acontecer. Miguel, o menino retraído, estava dançando, mas não dançando qualquer coisa. Girava com uma liberdade, uma alegria que Fernando não via há anos. E ali estava ela, Sofia Dantas, a nova empregada doméstica, conduzindo a cena com uma doçura desconcertante. Aquilo o fez travar. Não porque era feio ou errado, mas porque era inesperado. E para Fernando, o inesperado era sinônimo de perigo. Sofia, com seus modos discretos e fala mansa, era invisível no dia a dia. Cumpria tarefas, evitava chamar atenção. E ainda assim, agora se destacava de forma estrondosa. Não por gritar, mas por revelar algo que Fernando havia esquecido. Conexão humana. O pai, acostumado a gráficos e contratos, não conseguia processar a dança entre aquela mulher simples e seu filho. Uma dança que parecia dizer mais do que qualquer planilha. E o primeiro passo de Miguel naquele gramado foi, ironicamente, o começo da ruína emocional do império de gelo que Fernando havia construído. A partir daquele dia, o que antes era uma rotina árida ganhou um novo ritmo. Miguel passou a esperar ansiosamente pelos encontros com Sofia, que surgiam nos intervalos das tarefas domésticas, quase como pequenos atos de rebeldia emocionada. Era curioso como uma dança, algo tão simples à primeira vista, podia se tornar um instrumento tão poderoso de transformação. Sofia Dantas, com sua postura gentil e segurança nos gestos, ia além dos passos. Ela tocava a alma do menino como quem desperta algo adormecido. E a mansão, antes tão silenciosa, agora vibrava em pequenas ondas de música e esperança. Para Sofia, ensinar Miguel não era apenas transmitir técnica, era reencontrar uma parte de si mesma que julgava morta. Cada giro ensinado, cada correção delicada, era como uma cicatriz que cicatrizava também nela. O menino retraído se soltava a cada aula e a mulher de passado oculto encontrava espaço para respirar novamente.
Era uma troca mútua, como se cada movimento feito por ele libertasse algo dentro dela, uma vocação reprimida, uma dor transformada em arte, uma redenção em ritmo lento e compassado. E ali estava o segredo. A dança era mais que entretenimento, era cura. Era como se Miguel, sem saber, estivesse usando os passos para atravessar o luto pela mãe e Sofia, sem querer, estivesse dançando de volta à vida depois de um trauma que a levou aos bastidores do mundo. O que Fernando enxergava da janela era apenas o reflexo externo de uma ligação profunda que estava se formando. Uma conexão invisível entre duas almas partidas. E isso, para quem sempre usou o controle como escudo, era assustador. Miguel sempre foi um menino de silêncios longos e sorrisos tímidos. Desde a morte da mãe, ele parecia viver num universo à parte, feito de livros, músicas escondidas no tablet e sonhos que ninguém sabia que existiam. Fernando Azevedo, seu pai, achava que estava fazendo o certo. Preencheu o tempo do garoto com aulas, reforços, compromissos, tudo para mantê-lo seguro e ocupado. Só que existe uma diferença enorme entre ocupar um filho e acompanhá-lo. E, infelizmente, Fernando só percebeu isso quando viu a empolgação do menino se acender fora de sua agenda planejada. Sofia Dantas não sabia o tamanho do impacto que causaria quando se aproximou de Miguel. No começo foi só um "você gosta de dançar?" sussurrado entre flores e sombras de jardim. Mas foi o suficiente para abrir uma porta que ninguém mais havia tentado destrancar. Miguel começou a florescer, não em silêncio, mas em movimento. E cada passo ensaiado ao lado de Sofia era um grito contido dizendo: "Eu estou aqui, pai, você está vendo?" A dança não era só arte, era linguagem emocional, era resgate. E Fernando, com toda a sua rigidez, ainda não conseguia decifrar esse novo vocabulário. Enquanto o filho redescobria o prazer de existir, o pai se afundava no incômodo de perder o controle. Não era só ciúme, era medo de ser substituído, de estar sendo deixado de lado no coração do próprio filho. Porque é isso que acontece quando alguém preenche o espaço que a gente ignorou. O vínculo entre pai e filho começou a se desalinhar. E o mais triste, Miguel estava se encontrando, mas Fernando ainda não sabia como encontrá-lo de volta. A dança se tornava, para ambos, a linha tênue entre aproximação e afastamento. Fernando Azevedo nunca foi homem de deixar pontas soltas. Quando algo foge do script, sua reação instintiva é investigar, calcular e neutralizar. E foi exatamente isso que fez quando começou a notar a influência de Sofia Dantas sobre Miguel. Para ele, uma empregada doméstica não podia simplesmente ocupar tanto espaço emocional sem levantar suspeitas. Era como se aquele laço entre pai e filho, antes frágil e quase invisível, estivesse sendo reescrito por uma desconhecida. E isso o fazia sentir-se ameaçado no próprio território. Sem hesitar, recorreu a câmeras de segurança, buscou informações, pediu relatórios. E foi aí que o passado misterioso de Sofia começou a se revelar como um enredo dramático que nenhum CEO estaria preparado para lidar. Ela não era só uma funcionária eficiente, era uma bailarina desaparecida, uma estrela promissora do Balé Nacional, que havia sumido dos palcos sem deixar rastros após a morte trágica do noivo, também bailarino, dias antes de uma estreia internacional. O trauma a paralisou. O luto, mais profundo que qualquer choro, a fez enterrar sua vocação como quem enterra um pedaço da própria alma. Fernando, com todos os seus gráficos e metas, não sabia o que fazer com aquilo. Como conciliar a imagem de uma mulher que lavava louças com a de alguém que já emocionou plateias ao redor do mundo? Como entender que ela escolheu o anonimato como forma de sobrevivência? Aquela revelação balançou algo dentro dele. Não apenas desconfiança, mas também uma inquietação silenciosa. Pela primeira vez, ele percebia que havia muito mais sob a superfície do que seus olhos acostumados a balanços financeiros podiam captar. E, no fundo,
Isso começava a doer. Fernando não suportava sentir-se fora do comando. E com Sofia, a coisa saiu de controle rápido demais. O fato de não ter dado permissão para as aulas de dança já era um incômodo. Saber que Miguel agora sorria por causa dela foi o estopim. Então, num daqueles rompantes que só quem não sabe lidar com a própria emoção entende, ele a confrontou. A cena aconteceu no antigo salão de música, um lugar quase esquecido da casa. Miguel ensaiava, sorria. Sofia, ao lado dele, guiava com firmeza e doçura. E foi aí que Fernando entrou, feito furacão. O clima congelou. A voz dele cortou o ambiente como lâmina. O que está acontecendo aqui? O menino se encolheu. Sofia manteve a postura. Tentou explicar com dignidade e calma que estava apenas ensinando Miguel a dançar, porque ele havia pedido. Mas Fernando, cego pelo orgulho ferido e pelo medo do que não compreendia, não quis ouvir. A discussão cresceu. As palavras ficaram duras, pesadas. E por fim veio a sentença fria. Ela estava despedida. Ali, diante do filho, diante de um vínculo recém-descoberto, Fernando arrancou a única fonte de afeto sincero que Miguel havia conhecido em anos. Sofia não discutiu. Apenas abaixou a cabeça, aceitou a ordem com a mesma serenidade que usava ao ensinar piruetas. Partiu em silêncio. Nenhuma cena dramática, nenhum grito. Só o peso devastador da ausência. Miguel correu para o quarto, o choro engasgado na garganta. E Fernando? Fernando foi para o escritório como sempre. Mas dessa vez, o silêncio da mansão não era confortável. Era ensurdecedor. Era o som de algo importante escapando pelas frestas do seu orgulho. E ele ainda não sabia. Mas a dança não tinha acabado. Só havia mudado de tom. O silêncio que se instalou depois da saída de Sofia era diferente de qualquer outro que já pairou sobre aquela mansão. Não era o silêncio controlado que Fernando tanto prezava, mas um silêncio triste, úmido, carregado de arrependimento. Miguel já não falava, já não lia, já não ouvia música escondido. Ficava no quarto, imóvel, como se o pouco que o mantinha de pé tivesse sido arrancado. E Fernando, que sempre achou que estava protegendo o filho com regras e tutores, agora se via diante de uma criança emocionalmente devastada e não sabia o que fazer com isso. Foi durante uma madrugada fria que ele desceu até a cozinha. Esperava encontrar Sofia, talvez para dizer algo, pedir desculpas ou só tentar entender o que sentia. Mas ela já não estava lá. Só havia um bilhete sobre a mesa. Obrigada por nos permitir aquele momento. Foi real. Aquelas palavras bateram mais forte do que qualquer grito teria batido. Ele ficou ali parado, olhando para o papel, enquanto lá em cima, o som abafado do choro de Miguel ecoava como um lembrete cruel de tudo que havia sido quebrado. Nesse momento, Fernando começou a entender. Não era sobre dança, não era sobre hierarquia ou autoridade. Era sobre amor, sobre vínculo, sobre alguém que enxergou o que ele mesmo se recusava a ver. Sofia havia tocado o coração do seu filho, e o dele também, embora ele só estivesse começando a perceber. A ficha caiu devagar, como caem as grandes verdades, e Fernando, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que sua vida de números nunca havia ensinado a gerenciar. Culpa, a verdadeira, aquela que transforma. Mas ainda era só o começo. Depois de noites mal dormidas e dias em que nada fazia mais sentido, Fernando decidiu ir além da culpa. Ele precisava fazer algo. Não era só uma questão de reparar o erro com Miguel, mas de entender quem era aquela mulher que havia, sem pedir permissão, entrado tão fundo na alma de seu filho e, de quebra, na dele. Voltou às pesquisas, mas desta vez sem a frieza de antes. Procurou por Sofia Dantas bailarina, companhia de dança, Gisele, estreia cancelada, e o que encontrou o deixou perplexo. Uma trajetória de brilho e queda, de glória e silêncio. Fotos de palco, críticas entusiasmadas, prêmios e então, sumiço.
E bailarina desaparecida que havia emocionado plateias simplesmente apagou-se do mundo artístico. A explicação? Um acidente trágico que tirou a vida do noivo, parceiro de dança e de sonhos. Sofia, destruída emocionalmente, abandonou tudo. A carreira, o palco, os aplausos. Enterrou a vocação como quem enterra um amor. E agora, anos depois, surgia ali, anônima, ensinando um menino triste a reencontrar a vida. Para Fernando, aquilo foi um choque. Mas também foi a fagulha de algo novo, talvez um entendimento real. Sem roteiro, sem plano de negócios, foi atrás dela. Encontrou-a em um apartamento modesto, onde a arte vivia empilhada em caixas de papelão e partituras esquecidas. A conversa foi tensa no início. Sofia estava desconfiada, mas aberta. E Fernando, vulnerável como nunca, pediu não apenas desculpas, pediu ajuda. Contou que Miguel queria dançar, que havia uma audição de balé juvenil e que o menino só aceitaria participar se fosse com ela. Aquilo a quebrou por dentro, no melhor sentido. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu que a dança podia, de novo, ter um propósito. Sofia respirou fundo antes de responder. Ainda doía lembrar de tudo que havia perdido, mas ouvir que Miguel queria dançar com ela reacendeu algo que ela mesma acreditava extinto, a vontade de voltar. Não para os palcos, mas para um papel ainda mais bonito, o de guia, mentora, semente de uma nova história. Ela aceitou, mas deixou claro, se era para fazer, seria de verdade, seria com exigência, dedicação e alma. A audição de balé, marcada para dali a 3 semanas, se transformou no novo centro emocional da vida daqueles 3 personagens. As aulas recomeçaram, desta vez com Fernando por perto, ainda atrapalhado, sem saber muito bem como se encaixar, mas tentando. Ele assistia de longe, observando o cuidado de Sofia com Miguel, o brilho que voltava aos poucos ao olhar do filho. E entendia que o que ela fazia não era sobre técnica, era sobre reconstruir a autoestima, sobre devolver a esse menino a sensação de que seus sonhos mereciam existir. E mais do que isso, era sobre ensinar a ele e ao pai que os traumas não precisam nos definir para sempre. Dia após dia, passo após passo, algo lindo florescia ali. Miguel dançava melhor. Sofia sorria com leveza. E Fernando, bem, ele aprendia a ouvir, aprendia que paternidade vai muito além de prover, é estar presente, é reconhecer quando se erra, é abrir espaço para a sensibilidade, mesmo quando isso contraria tudo o que ensinaram sobre ser forte. No fundo, era como se aquela casa, antes silenciosa e gélida, estivesse ensaiando seus próprios passos de reconciliação familiar. Porque às vezes é preciso desaprender para reaprender a amar. Quantas vezes a gente se distancia das pessoas que mais ama achando que está fazendo o melhor? Quantas vezes deixamos de ouvir, de enxergar, de sentir, tudo em nome do controle, da rotina, do medo de sofrer de novo? A história de Fernando, Miguel e Sofia é um espelho sutil daquilo que muita gente vive sem perceber. A urgência de curar vínculos, de resgatar vocações adormecidas, de permitir que a arte, seja ela qual for, nos transforme por dentro. E agora eu te pergunto, o que em você está calado, reprimido, esquecido? Quem na sua vida precisa de mais presença e menos imposição? Às vezes, um simples "você quer dançar?" pode abrir caminhos de afeto que nenhum plano racional seria capaz de construir. E às vezes é preciso perder algo valioso para aprender a valorizar o que importa de verdade. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E deixa aqui nos comentários, qual parte mais mexeu com você? Estamos juntos nessa jornada de aprendizado e cada história como essa pode ser o passo que faltava para transformar a sua.